tem a finalidade aí um programa que procura dar incentivos, né, a contratação, permanência da mulher no mercado de trabalho. E uma novidade interessante também é a questão aí uma nova roupagem da CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que agora é também de prevenção de assédio moral e sexual e prevenção também de outras formas de violência, como diz a lei, né, de ofensas no âmbito do trabalho. Boa tarde a todos. Como a doutora Ademir disse, a gente vai ter um bate-papo mesmo sobre essa lei 14.457 de 2022. Ela já está em vigor, né, desde o dia 22 de setembro. E essa lei, ela implementou o programa Emprega Mais Mulheres, cujo objetivo principal dessa lei é a inserção e a manutenção da mulher no trabalho. Essa lei, ela traz várias medidas buscando inserir as mulheres ao trabalho e manter elas no trabalho, tais como a primeira é o apoio à parentalidade na primeira infância. O que é a parentalidade? É um vínculo socioafetivo maternal ou paternal, né? A mãe, o pai, ou responsável pelo cuidado da criança e do adolescente. Então, essa lei não protege apenas a mulher, né? Ela protege também a parentalidade, o pai ou os responsáveis legais pela criança e o adolescente. Tá. Um dos benefícios do apoio à parentalidade é o pagamento do reembolso creche, que nada mais é que o reembolso de creche ou pré-escola, desde que os gastos eles sejam comprovados. São para empregados e empregadas com filhos de até 5 anos e 11 meses de idade. É ideal que a empresa ela dê ciência aos empregados da existência desse benefício. Ele deve ser concedido de forma não discriminatória, não pode ser considerado como uma premiação. Esse benefício ele ainda precisa ser regulamentado pelo governo, principalmente quanto aos valores. Precisa também ser convencionado em acordos individuais, acordo coletivo ou a convenção coletiva, que vai estipular as condições, os prazos e os valores. O reembolso creche, quando ele é concedido, quando ele é pago, ele não tem natureza salarial, portanto, ele não integra o salário, ele não vai constituir base do INSS e do FGTS, nem mesmo o rendimento tributário. Então essa é uma medida interessante, né? Porque reembolso creche para filhos até 5 anos e 11 meses, né? E acho que não precisa ser filho biológico, né? Pode ser adotivo. Pode ser adotivo, né? Por adotivo. sua idade, né? Os que guarda judicial. Guarda judicial também, isso Interessante que não tem natureza salarial, né? Isso não tem esse reflexo, né? No INSS, de garantia, e aqueles encargos trabalhistas. Isso é muito bacana. Só está faltando mesmo a regulamentação pelo governo quanto aos valores. Isso não está regulamentado ainda. Tá. A CLT ela já prevê que nos estabelecimentos que houver mais de 30 mulheres com idade superior a 16 anos, deverá haver um local apropriado para que as empregadas possam dar assistência aos filhos no período de amamentação. Quando a empresa ela faz o pagamento desse reembolso creche, ela fica desobrigada de dar esse local. Então, é uma mudança também. Tá. Ela tem o local, né, de apoio à alimentação. Isso, já é previsto na CLT, toda empresa tem que ter, desde que tenha mais de 30 mulheres com idade acima de 16 anos, mas caso a empresa faça
esse reembolso creche, daí não é mais necessário ter esse local, uma substituição. Só voltando aqui um pouquinho, né? Isso. Então, a gente estava falando aqui do período da amamentação, né, que houve a substituição das empresas que oferecerem um reembolso creche, não vai precisar mais oferecer esse local de assistência aos filhos no período de amamentação. Outra medida trazida pela lei são as formas de flexibilização da jornada de trabalho. Entre elas estão o teletrabalho, que é o home office, o trabalho à distância, o regime de tempo parcial, que é a jornada que não excede a 25 horas semanais, o regime especial de compensação de jornada de trabalho por banco de horas, a jornada de 12 por 36, antecipação de férias individuais e horários de entrada e saída flexíveis. Dentre essas medidas, apenas 2 delas têm uma diferença. Elas podem ser adotadas. O regime de tempo parcial e a antecipação de férias individuais, elas podem ser adotadas apenas até o 2º ano do nascimento do filho, ou em casos de adoção, ou da guarda judicial. Só essas 2 modalidades. O restante não tem limite. Só que tem uma priorização para adotar essas medidas, que são os pais que possuem filhos de até 6 anos de idade ou com alguma deficiência sem limite de idade. Então, a empresa, quando adotar qualquer uma dessas medidas, dessas flexibilizações, será necessário aí observar essa priorização dos empregados que tenham filhos até 6 anos ou com deficiência sem limite de idade. A gente acha que é sempre empregada, mas também está claro. Empregada e empregada. Todos, né? Que estejam nessa condição aí de ter filho, enteado, criança, né? No guarda judicial, tanto o sexo feminino como o sexo masculino. Aqui é uma observação quanto ao banco de horas. Quando a empresa adotar a compensação por banco de horas e houver horas negativas e o empregado pedir a demissão, essas horas elas poderão ser descontadas na rescisão do contrato de trabalho. Se for ao contrário, se as horas negativas forem em favor do empregado, aí elas serão pagas na rescisão. Então, a mudança mesmo é a possibilidade do desconto quando as horas negativas são em favor do empregador. Aí elas podem ser descontadas no termo de rescisão. Uma coisa que é nova. Isso, porque o desconto na rescisão ele não é autorizado, né? A não ser que seja algum adiantamento ou alguma previsão em acordo. Agora, já com essa previsão na lei, ela já pode ser descontada. Antecipação das férias. Nesse caso, o empregado ele pode fruir das férias mesmo não tendo completado o período aquisitivo de 1 ano. Caso essa medida seja adotada e o empregado venha usufruir das férias, o período mínimo é de 5 dias. O pagamento ele pode ser feito até a data do pagamento do 13º, do terço constitucional, e o pagamento das férias pode ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente à fruição das férias. As férias não usufruídas serão pagas na rescisão e caso elas sejam usufruídas pelo empregado e ainda não tenha completado o período aquisitivo, caso esse empregado ele venha pedir a demissão, essas férias elas serão descontadas do termo de rescisão do contrato também. Outra mudança aí trazida pela lei é a suspensão do contrato de trabalho da mulher para uma qualificação, ou seja, um curso que qualifique a mulher em áreas estratégicas ou que tenham uma participação menor feminina. A suspensão do contrato pode ser por meio de acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva. Nesse período de suspensão, que pode ser de 2 a 5 meses,
a empregada ela vai receber uma bolsa qualificação e o empregador ele tem a faculdade de conceder uma ajuda de custo, que caso concedida não tem natureza salarial. Caso seja adotada essa medida, a mulher ela não pode, se ela for mandada embora, se for dispensada durante a suspensão do contrato ou após 6 meses, além das verbas indenizatórias, das verbas rescisórias, a empresa ainda vai ter que pagar uma multa que vai ser estipulada em convenção coletiva e não pode ser inferior a 100% da última remuneração. Quer dizer que isso daí, então, a mulher ela pode, isso no caso da mulher, né? Para a mulher. Parece que tem uma outra coisa para homem também, né? Isso aqui especificamente para a mulher, ela pode pedir a suspensão do contrato de trabalho dela. Qual que é o período, né? 2 a 5 meses. 2 a 5 meses. E ela tem uma bolsa para isso, né? Bolsa de qualificação que paga, acho que é o governo. É o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Isso. Imagina, é o governo. E aí o empregador pode dar um complemento. Isso, é facultativo. E também tem a questão de que o empregador ele tem que priorizar as mulheres hipossuficientes vítimas de violência doméstica e familiar. Isso aí é mais para ela poder ter a chance de se qualificar, né? Subir de cargo, fazer cursos que não tenham tanta participação feminina, que é na área de tecnologia, inovação. Uma forma de incentivar a promoção da carreira da mulher, né? A própria empresa, muitas vezes, né, de galgando em cargos superiores. Tá bom, né? E também há a possibilidade da suspensão do contrato do homem também para qualificação profissional. Essa medida, ela visa o apoio do retorno do trabalho, da mulher ao trabalho após a licença maternidade. A suspensão também é feita por acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva. E essa suspensão ela acontece somente após a licença maternidade, ao término da licença maternidade. No caso do homem, também é de 2 a 5 meses a duração da suspensão do contrato de trabalho. Os cursos são oferecidos pela empresa, com uma carga horária de 20 horas semanais. Os cursos devem ser telepresenciais e gravados. Assim, ele pode assistir no melhor horário. Que é o tal do assíncrono, né? Isso. Assíncrono. Não é ao vivo. Não é ao vivo, isso não é simultâneo. Pode, a qualquer tempo, assistir esse curso, né? Ele também vai receber uma bolsa qualificação. A empresa também pode dar uma ajuda de custos, sem natureza salarial. E da mesma forma da mulher, caso haja a demissão dele durante a suspensão ou após 6 meses, além do pagamento das verbas rescisórias, a empresa arcará com uma multa de no mínimo 100% da última remuneração, a ser estipulada na convenção coletiva. Como eu disse, esse benefício ele visa o apoio, né, do retorno da mulher ao trabalho após a licença maternidade e também o convívio com o filho, né, criar laços com a criança. Esse benefício, a empresa ela tem que dar ampla divulgação, orientar os empregados da existência desse benefício, os procedimentos necessários, assim como promover ações periódicas de conscientização sobre a parentalidade. Eu destaco aqui, Jamília, essa questão que pode ser feita então, por acordo individual, o empregador e empregado. Não precisa ter participação de... Quando a gente fala em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva, tem que ter a participação necessariamente do sindicato, né? Mas isso aí, então, essa suspensão do contrato, tanto da mulher como do homem, pode fazer o empregador diretamente com o empregado ou empregada, sem participação do sindicato. Pelo menos é o que a lei está determinando, né? Isso. Nesse momento, tá ok. E também, como o doutor estava falando aqui sobre o acordo individual entre empregado e empregador,
tem que ter a vontade das partes, né? A vontade expressa das partes. Pode ser uma imposição do empregador. O empregado também tem que ter vontade de adotar essas medidas. A lei também alterou o programa Empresa Cidadã, que é a Lei 11.770 de 2008. Essa lei, o programa Empresa Cidadã, ele já previa os 60, a prorrogação, na verdade, né? É a prorrogação da licença maternidade. Já previa 60 dias de prorrogação para a mulher e 15 dias para o homem. A diferença que a lei trouxe é que esses 60 dias da licença maternidade, ela pode também ser compartilhada com o homem. Ou seja, não necessariamente a mulher tenha que usufruir desses 60 dias. O homem também pode de forma compartilhada, desde que a empresa ela seja aderente ao programa Empresa Cidadã, ainda que sejam empresas distintas. E o empregado ele pode usufruir desse período de 60 dias sozinho também, sem a participação da mulher. Aí, nesse caso, ele teria que solicitar, ele teria que fazer o requerimento 30 dias antes do término da licença maternidade. Então, é uma prorrogação da licença maternidade e da licença paternidade. A prorrogação. É uma prorrogação. A licença maternidade é 120 dias. 120 dias. Ela pode aumentar mais por mais 60. Isso. As empresas aderentes do programa Empresa Cidadã, além dos 120 dias, teria 60 dias a mais. Aí, nesse caso, os 60 dias ele pode ser usufruído tanto de forma compartilhada, com homem, mulher e homem, ou só o homem pode usufruir dela, não necessariamente a mulher. E do homem seria mais 15 dias. Do homem 15 dias. A prorrogação da licença paternidade são 5 dias. Isso. 5 dias consecutivos. Outra novidade aí também do programa Empresa Cidadã é a substituição dos 60 dias para a redução da jornada de trabalho em 50% pelo período de 120 dias. Então, ao invés de prorrogar a licença maternidade por mais 60 dias, pode haver a substituição pela redução da jornada em 50% pelo prazo de 120 dias. Sendo que, nesse caso, o pagamento ele vai ser feito de forma integral à empregada ou empregado. E essa redução também pode ser feita de forma compartilhada. Esses 120 dias também pode ser tanto mulher como homem. E também será necessário o acordo individual entre empregada ou empregado com a empresa. É um ou outro, né? É uma alternativa também. Ao invés daquela prorrogação dos 60 ou 15. Aí é mais essa questão, né? Licença maternidade, prorrogação da licença maternidade, né? Aquela prorrogação de 60 para a licença maternidade, de 60 dias, pode ser substituída, então, uma jornada de 50% no período de 120. Um ou outro. Sim. Mas depende do acordo individual, né? Pode ser algo que o empregador termine, ou só a mulher possa pedir isso e o empregador é obrigado a conceder. Não, tem que ser um acordo das duas partes. Sim, né? Sim. Os dois têm que ter um acordo. Fala como um quer, dois não briga. Assim que fala. Tem que ter briga, os dois precisam querer. Essa nova medida também, trazida pela lei, é a prevenção e combate do assédio sexual e outras violências no âmbito do trabalho. Aqui houve uma alteração da denominação da CIPA, que antes era prevista como Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e agora passou também a de assédio. Então, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio.
Essas medidas aqui implantadas, elas vão entrar em vigor no prazo de até 180 dias da publicação da lei, que ocorreu em 22 de setembro. Então, elas vão passar a vigorar em março do ano que vem. Essa regra ela é obrigatória para todas as empresas e as empresas devem ficar atentas. A empresa, conjuntamente com a CIPA, terá que fazer a inclusão de regras de conduta e respeito ao assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da empresa, com ampla divulgação do seu conteúdo aos empregados e empregadas, ou seja, vão ter que criar regras e incluir no regulamento interno da empresa e dar ciência para os empregados da existência delas. Desculpa. Fixar procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias para apuração de fatos e, quando for o caso, para aplicação de sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio sexual e violência, garantido o anonimato pela pessoa denunciante. Nesse caso, a empresa tem que criar um canal. O senhor italiano quer bater aqui, mas tem que criar um canal para acompanhar essas denúncias. Canal de denúncia. Isso. Canal de denúncia, né? O que eu queria dizer, né, que estava ansioso para dizer aqui, não deixava nem você falar, que até então, até essas medidas que a gente foi tendo agora, que eu entendi, é algo que é facultativo, né? Quer dizer, pode ter, pode não ter, né? Depende do acordo entre as partes, né? Empregador e empregado, empregador e empregado. Aqui já estamos falando de um terreno obrigatório, né? Então, as empresas precisam se adaptar. Sim. Nesse prazo, 180 dias contar de agora, doutor Júnior? Ou daqui 180 dias que começa a contar? 180 dias a partir do dia 22 de setembro. 22 de setembro já aconteceu agora, né? Então, eu já marquei aqui, acho que vai ser até o dia 21 de março de 2023. É isso mesmo. 21 de março, até 21 de março de 2023, enfim, errado, se me corrija, as empresas precisam adaptar a CIPA nessa nova modalidade. Isso. Né? Criando as regras, né, de conduta aí, com relação ao combate ao assédio sexual, né, e outras formas de violência no âmbito do trabalho. A empresa vai demonstrar isso para os órgãos públicos, né, Ministério do Trabalho, principalmente, né, que está fazendo isso. Além de estar fazendo treinamentos, né? Hoje a gente vai falar sobre os treinamentos. Além daquelas regras, também a empresa vai ter que incluir temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e outras formas de violência nas atividades da CIPA e a realização, no mínimo a cada 12 meses, de ações de capacitação, de orientação e de sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho. Certo. Então, isso a cada 12 meses você faz a capacitação, né? Isso. Todos os empregados da empresa, né? Todos os empregados. Não seria capacitação dos cipeiros, não. É a orientação, o treinamento, cursos para todos os empregados da empresa, né? A cada 12 meses. E olha quem mostra, né? Outra medida trazida aí pela lei é o selo Emprega Mais Mulher. Esse selo nada mais é que o reconhecimento da empresa que adota essas medidas da lei. As empresas que se destacam pelo provimento das creches ou pré-escolas e outros estímulos à contratação de mulheres, ofertas de acordos flexíveis. As empresas que elas se inscrevem para receber esse selo
que ainda falta regulamentação do governo, elas recebem benefícios. As microempresas e empresas de pequeno porte, elas recebem estímulos creditícios adicionais. As demais empresas, elas podem usar o selo para divulgar seus produtos, seus serviços, sua marca. Não pode ser estendido às outras empresas do grupo econômico, seria só a empresa mesmo que detém o selo. E essas empresas, elas deverão prestar contas anualmente quanto ao atendimento dos requisitos previstos nesta lei. Esse selo, as empresas precisam ter esse selo ou aquelas que quiserem ter esse selo? Que quiserem ter um selo. Seria aí digamos assim, uma graduação, né, da empresa, uma apresentação e tem uma apresentação e também tem os benefícios, né? Esses benefícios aí que trazem essa marca do selo ali que emprega mais mulher. Tudo dentro daquela ideia do incentivo, né? Para que as empresas contratem mais mulheres, né? E mantenham mais. Coloquem em prática esses benefícios trazidos pela lei. E a gente trouxe também a alteração de 2 artigos da CLT. O artigo 163, que é o caso da CIPA, que aumentou o assédio, né? Então, será obrigatória a constituição e comissão interna de prevenção de acidentes e de assédio, não é só mais de acidentes. Em conformidade com as discussões expedidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência nos estabelecimentos ou nos locais de obra nelas especificadas. E uma mudança também no artigo 473 da CLT. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por 5 dias consecutivos em caso de nascimento de filho, de adoção ou de guarda compartilhada. Então, acresceu a adoção e a guarda compartilhada e também os 5 dias, que antes era um dia e agora é 5. E o inciso 10 do artigo, pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até 6 consultas médicas ou em exames complementares durante o período da gravidez, que antes era de 2 dias e agora são 6. 6 para acompanhar a esposa ou companheira, né? Consultas médicas durante o período da gravidez. Isso. Os 9 meses da gravidez, então por 6 vezes, no caso o esposo, né? Esposa, companheiro, o esposo acompanhar a esposa ou a companheira em consultas médicas. Agora, toda família, esses 5 dias aí do inciso 3º ali, não tem nada a ver com a licença paternidade. Não. O empregado já tem licença paternidade, né? E agora eu tenho que entender. Após o nascimento da criança, o pai ele tem 5 dias. 5 dias de licença paternidade. Mas aí está falando do empregado. É que antes era 1 dia. O artigo 473 previa 1 dia. Aí, com a medida provisória, que eu não me recordo o número aqui. Não, a medida provisória. A medida provisória 1116. E foi de março, né? De maio de 2022. Isso. Tá. Que essa lei converteu, né? Isso, né? Nós falamos, né? Já tinha uma medida provisória desde maio, né? A gente não sabia se ia converter em lei ou não, né? Se ela não convertesse em lei, tudo aquilo ia virar nada, digamos assim, né? Não teria efeito após a não conversão em lei. Mas converteu em lei, então agora o que é obrigatório é obrigatório, né? É o caso, por exemplo, da adaptação da CIPA, né? Uma comissão que também prevê ou promove o combate ao assédio, outras formas de violência, não só a prevenção de acidentes, mas violência, qualquer tipo de violência no ambiente de trabalho. Muito bem, mais? É isso, né? Então é isso, né?